Alô, bem-vindo ao Notícias do Momento, edição internacional, nesse dia 9 de janeiro. Aqui você é muito bem-vindo, aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então, sem delongas, vamos direto aos nossos vídeos de hoje. Aqui você tem resumo de coisas boas, não precisa mais procurar por aí. Vamos lá, o que diz o nosso noticiário de hoje? Temos aqui nossa notícia internacional, que é essa nossa edição de hoje. Temos o nacional também, que a edição já foi postada, hoje invertemos. Colocamos o nacional primeiro, também é música e oração, comece bem seu dia, transição planetária, e também os nossos, amanhã sai transição, né, e os nossos vídeos colocaremos no fim de semana sobre os aviões, sobre a tensão no Irã, sobre, né, as nossas redes sociais também, e o Disperso da Era de Aquário, sempre trazendo informações valiosas para vocês, notícias do momento, a nossa edição está aqui com nossos vídeos de hoje. Vamos lá, notícia internacional, o que está acontecendo? Atenção, o que está acontecendo, confie no plano, confie em presidente americano, trust the plan, confie que o plano é perfeito, né? Tivemos também o Comando Sul dos Estados Unidos, que confirma a apreensão do petroleiro Olina, é suspeito de transportar petróleo embargado e tentou evadir as forças dos Estados Unidos. As frotas fantasmas não vão fugir à justiça, não vão esconder sob falsas alegações de nacionalidade. Então, a gente sabe que esse navio confirma a apreensão do petroleiro, então parece que esse petroleiro tinha também muito armamento que estavam ali no local, né, fazendo intercâmbio, tinha levado e trazido armamento. Também na questão da Colômbia, a Colômbia teve também um problema interno, um atente com estouros que destruiu completamente de uma parte da sua capital, com estouros, aí como a gente vê nessa tela aí, né? Mas não foi nada de muito grande, foi só uma coisa localizada. Mas esse assunto dos petroleiros, ele está sendo bastante discutido em todos os noticiários mundiais, porque, segundo informações, o exército dos Estados Unidos está tentando, segundo os governos ocidentais, está ligado à evasão de sanções, ou seja, não é um petróleo comum, um petróleo sancionado, que não poderia ser colocado ali, um petróleo que tem problemas, que ele é justamente feito para não levar petróleo para os países sancionados, Irã, a Ru, a China, são países sancionados. Então, esse petroleiro, que é gigante, o Olina, ele vai ser escoltado para os Estados Unidos e vai causar um grande problema aí para a situação aí mundial, né, americana. Mas isso vai ser feito. Então, essa nova apreensão do petroleiro da AVZ no Caribe foi confirmada agora há pouco tempo, depois que as notícias já revelaram a abordagem. Na última quinta-feira, o navio identificado como Olina navegava falsamente sob a bandeira de Timor-Leste, tá? E Estados Unidos faz essa nova apreensão do petroleiro e vai dar muito o que falar essa situação, tá? E os Estados Unidos irão controlar as vendas de petróleo da AVZ por tempo indeterminado. O dinheiro da venda do óleo será depositado em contas bancárias controladas por Washington. E o secretário de Energia americano diz que o país precisa ter influência e controle sobre vendas, tá? E Lourão anuncia que as petrolíferas americanas investirão 100 bilhões de dólares na AVZ. O presidente disse que empresas vão reconstruir a infraestrutura da AVZ para o setor. Ele terá reuniões para representantes das petrolíferas para ver o que será feito, né? Tá? Então, eles estão anunciando um plano de recuperação da AVZ. Isso é muito bom, porque eles não querem atacar o país e sim tirar as pessoas que usurparam o poder, tá? Então, os Estados Unidos anunciam um plano de 3 fases. A primeira fase é essa atual, retirada do ditador. A segunda é a fase de reorganização. E a terceira aí, né, será para completar todo esse ciclo que está começando com a limpeza deste país, né? E eles irão redistribuir dinheiro do petróleo para a Venezuela após as vendas. Eles vão vender e vão botar esse dinheiro investindo no país, no povo. Então, esse é o plano que vai ser feito aí, tá? Bom, vamos falar agora na UCR e na RU. RU ameaça tratar tropas estrangeiras na UCR como alvos. Então, após a apreensão de petroleiros, o Trump disse não ter medo de tensão com a RU. A RU apreendeu esse petróleo. Os Estados Unidos apreende um petroleiro que é da RU, né, e eles com bandeira da RU, e também um petroleiro chamado de Marineira, e com petróleo da VZ, a RU condena essa ação e considerando ilegal, e afirma que o navio estava sob sua
bandeira. Tá? Estados Unidos também estuda oferecer até $100 mil a cada morador da Groenlândia para anexar ilha, diz a agência. Olha aí, que bacana, né? Eles querem anexar a ilha a todo custo. E vão conseguir isso com toda certeza, né? E segundo a Reuters, essa proposta é uma opção analisada, que também considera acordos diplomáticos ou até mesmo uma intervenção militar. A ameaça de ação militar dos Estados Unidos contra a Colômbia é real, diz presidente do país, a BBC, Gustavo Petro. Então, este presidente da Colômbia vê que essa intervenção pode ser real, tanto que está sendo até anunciada pelo próprio governo americano, né? Por isso que houve um pré-acordo entre eles fizeram um acordo, uma conversa entre eles durou 40 minutos por telefone, e durante as quais o presidente da Colômbia submeteu-se a ativar bombardeiros contra as dissidências das Farc, né, eliminar o glifosato em cultivos ilícitos e levantar suspensão das extradições de chefes de Estado, garantir eleições livres, transparentes, colaborar na restauração da VZ, fortalecer a segurança na fronteira e combater grupos, né, que tentam cruzar a fronteira fugindo da imposição americana. Também parar de perseguir a oposição e abandonar tranquilamente, passivamente, a casa em 6 de agosto de 2026. Tá? Eles querem manter a situação no controle e que vá até esse dia e depois ele saia. E Petro já iniciou o cumprimento desses 8 pontos, por isso terá que em breve uma reunião com Delcy Rodrigues. Então parece que estava evoluindo pacificamente aí na Colômbia, né? Lourão disse que o governo de Cuba está muito perto de cair, então também teremos a Cuba que irá cair, né, nesse momento. Então tudo está acontecendo de acordo. Também ele fala que a captura do MAD não foi uma decisão difícil, era muito lógica e era o que eles queriam mesmo. Bom, aqui histórico momento da libertação dos detentos políticos vítimas do MAD, que estão saindo da cela e encontrando seus familiares novamente, né? Que bonito isso. E também a libertação dos detentos após a captura do MAD, sob pressão do Lourão. O Lourão está soltando todos os detentos lá. Ele sabe que uma das condições dele gerir o país é a libertação dos detentos políticos. E México pode se tornar um dos principais fornecedores de petróleo de Cuba após a queda do MAD. A VZ era o principal fornecedor do petróleo para Cuba, mas agora com a captura do MAD, o México assume um papel mais relevante na distribuição do petróleo para a ilha caribenha. E falando em Cuba também, voo de companhia aérea cubana é impedido de pousar na VZ, impedido em Maracaibo. E aqui também, disputa pela Groenlândia se intensifica e o interesse americano é grande. Então ele vai também fazer até as últimas consequências para buscar a Groenlândia incorporada ao território americano, e também outros países como Canadá e México que irão incorporar esse grande bloco norte-americano do norte da América. Trump disse que algo terá que ser feito com o México após a operação contra o MAD. E também a VZ anuncia o início de um processo para restaurar as relações diplomáticas com os Estados Unidos após mais de 6 anos. Parece que a VZ está se dobrando agora, relação diplomática, e esse comunicado do governo bolivariano é muito positivo para a restauração das negociações diplomáticas entre esses dois países. Um avião do departamento americano voou em Curaçao e aterrou no aeroporto de Maiquetía, em Caracas, sem que haja ainda informações sobre quem estava a bordo. Curaçao é bem ali do ladinho, né? E também pousando nesse momento em Maiquetía, uma aeronave do Departamento de Estado dos Estados Unidos pousando ali no aeroporto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, na Venezuela. Então, autoridades americanas estão chegando ali, sim, né? E já começou em Cuba também, assim como começou na VZ. Algumas semanas depois, MAD está em Nova York, Venezuela em transição, aviões da Marinha ao norte de Cuba já estão chegando, né? E aí a gente vai ver que ações em Cuba também deverão ser feitas, tá? Então parece que esse cenário para derrubar o MAD vai se repetir agora em Cuba. Aviões militares de reconhecimento estão a sobrevoar o norte de Cuba, em preparação de uma próxima operação militar. Recordemos que após cortar o petróleo, o governo cubano só tem gasolina para
4 dias mais, né? Então, parece que ali não vai muito longe essa situação de Cuba aí, não tem mais gasolina. O governo dos Estados Unidos posta bandeira pré-G civil em meio a críticas de líderes europeus, né, o G1, postaram essa bandeira, que será também a nova bandeira americana. A gente sabe que a nova bandeira vai ser assim, com várias estrelas em formato redondo, e não mais aquela que nós, tradicional, né, com 50 estados americanos. Então, muitas mudanças aconteceram, inclusive nas bandeiras. Vamos falar um pouquinho sobre a RU e Kiev e o CR, né? Foi feito um novo ataque silencioso pelos Estados Unidos, enquanto a embaixada de Kiev, na UCR, aumentou a segurança de seus funcionários, né? Então, aqui fala que um foguete que possui uma configuração com 6 ogivas, né, estouraram ali em Kiev nesse dia 8 de janeiro, né? Então, veja que eles estão continuando fazendo foguetes daqui, foguetes de lá, e não está sendo fácil, não. Essa situação ainda está longe de terminar, mas sabemos que os avanços para a paz ali, eles estão em andamento. A Argentina reembolsa totalmente o Tesouro Americano. O Banco Central da Argentina confirmou que reembolsou a parcela ativa da linha de swap com o Tesouro Americano. Vocês estão pagando todas as contas, estão fazendo todos os trâmites legais aí, né? Tudo está sendo feito da melhor maneira possível, dentro da licitude. Então, aqui o coronel Quinones, da inteligência americana, afirma que Michelle Bachelet recebeu 13 milhões de dólares para transformar o Chile num narco-estado. Olha só, agora vemos aqui esse grande escândalo aí acontecendo, né? Que a Bachelet, a presidente, recebeu dos cartéis do narcopó mais de 13 milhões de dólares para impor um narco-estado no Chile. Olha só que loucura, né? Que loucura. Então, o presidente Trump disse que os Estados Unidos lançarão operações de bombardeio dentro do México agora, para eliminar os cartéis de drogas de uma vez por todas. Então, veja só que as operações continuam e sem parar, né? Sem parar. Bom, aqui mais gastos fraudulentos sendo mostrados. Foi confirmado que o valor mínimo dos gastos fraudulentos americanos ultrapassa o $500 bilhão, né, que vem em número de pequenas agências. Então, Elon Musk estava certo, tudo deve ser averiguado. As perdas americanas por desvio são gigantes. E vamos falar um pouquinho sobre o Irã, agora está com a ditade acuada. Esse Irã está, o Khamenei, Ayatollah Khamenei, está sendo acuado, sabe que não vai mais conseguir se manter no poder, né? Esse seu regime. Então, o Conselho Central dos Judeus, que exige que o regime dos Ayatollahs caia agora, e diz que a contenção da Alemanha é inapropriada. Ou seja, eles estão, sim, muito perto dessa situação de queda total do regime dos Ayatollahs, né, que dominaram, que tiraram o Shah Reza Pahlavi e que agora serão repatriados novamente, o Shah Reza Pahlavi, e no lugar do Khamenei. Então, parece que o Khamenei do Irã fugiu do país e está a caminho de Moscou, segundo fontes israelenses, tá? Segundo fontes, ele já está a caminho de chegar na rua e se refugiar por lá, porque parece que ele já caiu, né? E as forças Delta americanas, especiais de toda a Europa, estão sendo posicionadas perto da fronteira do Irã. Então, as forças Delta, aquelas mesmas que entraram, né, no MAD, estão agora no Irã. Confirma que essas forças nas bases europeias têm o Irã como destino. Então, vai ser um novo alvo. Agora, os novos alvos, Cuba e Irã. É a vez que tudo vai cair, gente. Vai cair tudo, né? Então, eles falam que nós não recuaremos, mas não adianta, né? Aqui as forças civis, as ruas ardem em todo o Irã, enquanto os protestos a níveis nacionais continuam. As forças de segurança iranianas estão disparando contra a população, né, com artefatos reais, e os Estados Unidos diz que se alguma pessoa for alvejada, nós iremos entrar pesado aí para tirar vocês. Então é só mais uma narrativa deles ali, né? E diz assim que o presidente Trump alerta que os Estados Unidos estão prontos para desferir ataques contra
o IRA. Então, a coisa vai ser muito séria e também, tá? Também, prepare-se, né? E também diz o Venezuela e os petroleiros do Irã, né? Então, aqui, quando o Putin e o Lourão se encontraram e teve no alto um B-2 que passou, um bombardeiro ali, eles olharam para o alto, né? Aqui, bom, também o prefeito de Kiev aconselhou os residentes a deixarem temporariamente a cidade, uma vez que metade dos edifícios não pode ser aquecidos devido ao ataque aéreo russo da noite passada. Então, metade dos edifícios estão sem aquecimento, o pessoal está morrendo de frio lá. Aqui mais essa, do Diário do Brasil Notícias. O avião do Apocalipse é flagrado em aeroporto comercial pela primeira vez em 51 anos. Tá? É o avião que transporta o presidente americano, né? E é um avião que tem algumas particularidades especiais, chamado E-4B Night Watch. E a China divulga caça furtivo embarcado, né? J-35 sem pintura ainda, um caça furtivo aí que estão fazendo, né? Então aqui que eu queria falar para vocês, né, que o Mike, esse aqui, Mike Benz, a audiência pública no Senado, e também o Carvajal, ambos afirmaram que a CIA e a USAID investiram bilhões dos americanos para retirar o L da cadeia, junto com o ST, com a Globo, com o Centrão, e após a partida do L, que ele já não está mais nesse mundo, né, tudo desde 22, também patrocinaram a confecção de 4 sósias mascarados para ficarem no poder com as escolhas maracutaiadas aí, né, pelas caixinhas mágicas. Eu falo assim para não chamar a atenção do algoritmo. Então foi a CIA e a USAID que falou, né? Tudo sendo descoberto, né, no final desse filme. Então parece que ele está falando que eles confeccionaram 4 L's iniciais, depois foram mais, nós tivemos já mais de 15 L's, mas os primeiros 4, né, foram confeccionados, mascarados. Aqui quem fala isso aqui é a CIA, não sou eu, tá? Para ficarem no poder, né, com as caixinhas mágicas fraudadas. Então, esse é muito grave isso que está acontecendo, é muito grave, e a gente vai comentar em outros vídeos também sobre a história dos túneis do Cristo Redentor, que eu falei isso há 5 anos atrás, agora a Carol Capel está falando também aquilo que a gente tinha falado já há 5 anos atrás, né? Mas tipo, bom que ela está nos apoiando aí. Aqui, como eu falei de Cuba, parece que eles vão cortar também a internet, que é uma frágil dependência. Então o mundo está de fato ruindo mesmo, e muita coisa vai ser trazida. A gente está nos momentos assim, onde todas as revelações têm que ser trazidas à tona, tudo tem que ser mostrado, né? Então a gente deixa esse noticiário aqui, quem puder ajudar o canal, nós temos a edição nacional, compartilhe nosso vídeo, deixa o like aí, para você ficar sabendo de tudo que acontece, para não passar vergonha, vem com a gente e assista também o Nacional, e amanhã nossos vídeos da manhã, que são sempre muito bons. Eu aguardo o seu carinho, porque Deus está no comando. Um abraço a todos, compartilhe nosso vídeo, compartilhe.